Grande momento, Linhagem Geek na área. E aí, galera, tudo bem com vocês? Esta pauta nasceu de uma resenha que nós tivemos aqui nos estúdios da Linhagem TV, conversando sobre o Pantera Negra Branco, que vai ser o filho de T'Challa. E aí, a gente conversando aqui, eu, André, Matheus e toda a nossa equipe, pensamos, vamos montar uma pauta e vamos falar por que as lacrações, por que as lacrates estão vindo sempre nos filhos dos grandes heróis. Então a gente fez uma seleção aqui de inúmeros filhos e filhas de personagens consolidados, personagens clássicos dos quadrinhos da cultura pop, e vamos trazer aqui pra vocês. Vem com a linhagem que o papo é bom. Bom, galera, o negócio é o seguinte, aqui a gente tem vários motivos, né? Essa pauta é muito interessante porque a gente viveu isso aqui na Linhagem, né? E a gente contou muito com o apoio de vocês, porque muitas pessoas não gostavam que a gente expunha, né? Todas essas mazelas lacradoras. E é interessante porque... Por que os filhos? Por que os filhos? E tem tudo a ver com você atingir também uma nova geração. É isso aí. Você atingir uma nova geração e ter no início, uma mudança poética, né? Uma mudança criativa. Não, eu só tô fazendo aqui. Isso é o que muitos que são enganados acreditam, né? Não, a gente tá fazendo uma história nova, né? É filho, não é o personagem principal. Então, muito desses argumentos a gente escutou infinitamente, e aqui a gente trouxe um vídeo bem legal com um compilado e com vários argumentos para você utilizar, né, contra aquele seu amigo lacrate. E o que você também pode utilizar, que é com muita qualidade que a gente apresenta, é que a Dante Capelli é uma empresa especializada em couro 100% artesanal à mão e 100% BR. A Dante Capelli é reconhecida como a maior empresa do Brasil especializada na criação de artigos em couro feito à mão. Com mais de uma década de história, a marca se consolidou como referência nacional em qualidade, autenticidade e tradição. Dá uma conferida nos produtos, olha só. Tem carteira, pulseiras para relógio, itens de escritório, cintos, malas, chaveiros e muito mais. São mais de 60 mil produtos vendidos no mundo inteiro. Então você aproveita, entra no Instagram do Dante Capelli com 2 L's, segue lá, fala que veio da Linhagem Geek, ou também entra no site dantecapelli.com.br e compre o seu presente. Pode ser para você, se você tá naquele momento em que você quer se presentear, não quero comprar um negócio pra mim, eu mereço. E você pode presentear seu amigo, sua amiga, sua namorada, seu marido, sua esposa. Tudo ali é com muita qualidade na Dante Capelli. Não perca tempo e compre o seu presente. Aproveita, você que é novo no canal, se inscreva, seja muito bem-vindo, dê o triplo C, curte, comenta e compartilha e vem pra linhagem mais famosa do Brasil. Vamos lá, galera, vamos que essa pauta tá bem legal. Olha só, por muito tempo, os filhos e sucessores dos super-heróis serviram como símbolos de legado, crescimento e continuidade. Mas, nos últimos anos, uma nova tendência tem se consolidado. Os filhos dos heróis estão se tornando instrumentos de agendas identitárias explícitas, em detrimento da narrativa do carisma e da conexão orgânica com o público. O objetivo parece ser claro: usar heróis herdados como plataformas ideológicas, transformando nomes clássicos em porta-vozes de novas bandeiras e, ao mesmo tempo, tentar moldar os leitores que consomem essas histórias. A estratégia segue um padrão repetido. Um herdeiro ou um sucessor assume o nome de um herói clássico, mas ao invés de trilhar a sua própria jornada com profundidade, é definido quase que exclusivamente por sua sexualidade, etnia ou ideologia. E tudo isso é amplamente promovido pela editora antes mesmo das HQs chegarem às bancas. É o famoso, o próximo Superman será bissexual, mas ainda nem chegou. E aí será o filho do Superman.
Além de você, do sucessor ou do herdeiro, né, assumir o nome, ele assume o manto, ele assume o símbolo. E é algo que a gente sempre fala. O símbolo do Superman, o símbolo do Flash, o símbolo do Batman, tá aqui no peito. Quando eu estou andando com uma camiseta com o símbolo do Superman, eu estou usando a imagem, a identidade do Superman. Então, quando você faz o sucessor, o herdeiro, lacrate, ele está usando o manto. E para a nova geração, isso é nocivo. Porque assim, se você pega o Superman, né, pra uma criança, quando você tem, e não é só criança, adulto também, você tem várias HQs do Superman. E algumas ele tá com o cabelo maior, uma ele tá de mullets, outro tá com o cabelo mais curto. Então você tem... Outro tá grisalhinho. Grisalhão, Reino do Amanhã. Então você tem essas diferenças. Então se você mostrar pra alguém que não tá muito ligado em quadrinhos a foto de Jonathan Kent, ó, quem que é esse aqui? Ele vai falar, é o Superman, ele vai olhar o símbolo. Vai ver que ele é moreno. Então é uma estratégia muito bem pensada de você substituir o personagem, mas a roupa continua sempre igual com o símbolo. Ele não substitui a roupa, o uniforme. Ele só substitui o personagem. E na maioria das vezes o personagem ele é muito parecido fisicamente com o original, pra não ter essa discrepância e você pegar o desavisado. E aí, dentro disso, aqui ficou excelente na pauta, porque não é só essa mudança externa. E a ideologia vem embutida na história, no vilão e no desenvolvimento do personagem. O próprio Jonathan Kent, depois ele coloca a capa do LGBT, depois ele vai numa manifestação contra, a favor do clima. Eu não conheço ainda ninguém que é contra o clima. Eu gostaria de conhecer uma pessoa que seja contra o planeta, né? Assim, eu sou contra o clima. É uma brincadeira que a gente faz até no Pânico lá, que o planeta tá se vingando, né, dos humanos. De tudo que os humanos têm feito, o planeta se vinga. É uma vingança planetária contra os humanos. Então, assim, você tem várias características. Se a mudança é com um personagem negro, você vai ter a pauta do racismo na história. Se a mudança é num personagem mulher para uma personagem feminina, você vai ter o machismo aí que vai ser combatido no Quarteto Fantástico. Com sutileza. Com sutileza. Você vai ter o machismo ali, tudo certo. Se for como um personagem homossexual, vai ter a homofobia e tudo mais, sempre caindo para um lado da militância progressista. Isso que é interessante, porque eles sequestraram essas pautas, porque parece que só eles defendem. Não, só a gente é contra o racismo. Só a gente é contra o machismo. Só a gente é contra o racismo, homofobia. Só eles. Isso faz parte da propaganda deles. Porque se você discorda dessa politicagem e dessa inclusão política dentro da cultura pop, é porque você compactua com o outro lado. Qual é o outro lado? Aquele que é a favor de tudo isso. Ah, então você é ista, então você é óbico, entendi. Então aí você causa um impacto na pessoa que percebe a politicagem. Você causa um impacto nas outras, fala, eu não vou falar nada, porque você causa a espiral do silêncio. Eu não vou falar nada porque eu vou ser acusado dessas coisas, e eu não quero. Eu não quero ser acusado disso aí, vai pegar mal pra mim. Então você teve durante muito tempo as pessoas coniventes com essa pauta com medo de não serem taxados e terem a reputação destruída. Esse foi um dos pontos que a gente teve coragem de falar, olha, tudo bem, isso aqui é política, galera. Isso aqui é política, tá? O outro lado vai chamar a gente disso e isso. Só que hoje tá muito mais do que claro como isso acontecia. Tá muito claro, né? Porque eles estão renovando a pauta de outras formas, mas no final é sempre a mesma coisa. Todo mundo, e aí a gente estende pra política final, né? O político. No governo Bolsonaro, na questão da Amazônia, você tinha a todo momento protestos, vídeos dos artistas, e hoje a Amazônia tá com inúmeros problemas, batendo recorde de desmatamento, e você não ouve absolutamente nada. Onde estão os protestos? Era legítimo realmente aquilo ali?
A mesma coisa dessa pauta identitária. Quando acontece alguma coisa com uma personalidade defendida pela pauta, ou ela agride, ou ela cospe, ou ela xinga, ou ela faz piada com as minorias, acontece alguma manifestação legítima com ela? Não, né? Porque hoje a gente tem essa sensação. Um lado não pode nada e o outro lado pode tudo. Então isso também acaba provando, porque o político habilidoso, ele vai lidar bem com essas pautas e vai puxar pra ele. Esse é o político habilidoso, ele vai puxar tudo isso. Não, isso aqui é o que eu defendo e tal. Mas quando você encara na realidade, né? Quando você coloca, pô, mas ele falou uma coisa que se fosse um político da direita que tivesse falado, ele estaria preso. Você não tem essa sensação hoje? Quantos influenciadores, aí você pode pegar até de política ou até entretenimento, fazer até um paralelo. Quantos influenciadores de esquerda foram exilados, foram desmonetizados, foram banidos, tomaram shadow ban? É difícil você responder essa pergunta. Então você tem vários fatores que acabam provando que toda essa inclusão ideológica é puramente pauta política, puramente politicagem para apenas um espectro. Excelente, André, muito bem. Ó, só continuando aqui a nossa pauta, que tá incrível, galera. A estratégia das editoras de lacrar nos filhos dos heróis não é apenas uma questão de representatividade, mas uma tentativa consciente de moldar os valores morais da cultura pop, mexendo em símbolos reconhecíveis para alterar o significado do heroísmo. Ao reconfigurar os herdeiros dos ícones, como Superman, Wolverine ou até mesmo um Homem-Formiga, sob novas bandeiras ideológicas, cria-se uma narrativa que busca reeducar a próxima geração, não pela força de bons exemplos ou histórias cativantes, mas pelo controle simbólico de arquétipos que antes representavam virtudes universais. Trata-se de uma forma moderna de engenharia cultural, onde o legado é instrumentalizado para promover uma nova moral, não organicamente construída, mas imposta por cima, não pela tradição, mas pela intenção política. A gente consegue ver vários exemplos disso, dessa mudança cultural, como é poderoso. A gente tá acompanhando ali, né, a guerra do Irã com Israel. E a gente sabe quais são as políticas do Irã em relação aos homossexuais e às mulheres, né? O que você vê no Twitter? Eu vou ser bem sincero aqui com vocês. Eu só consigo pensar em uma coisa, uma resposta pra isso. Pra mim, só pode ser espiritual. Mas aí, se você discordar de mim, não tem nenhum problema, tá? Porque o que a gente vê no Twitter? As pessoas falam assim, eu sou gay, né? Eu sou homossexual, mas entre Israel e Irã, eu fico com o Irã. Uma das maiores paradas gay do mundo é em Israel, em Tel Aviv. Só que a pessoa, ela absorveu tudo que a pauta... Porque toda essa pauta tem o mesmo fim, tá? Eles sempre vão colocar os mesmos ali como vilões, tá? Tudo. E são várias pessoas. Olha, eu sou homossexual, mas entre Israel e Irã, eu fico com o Irã. Pessoas que não sobreviveriam no regime. Mas mesmo assim ela escolhe. Então assim, isso tem um trabalho cultural envolvido? Tem. Eu não tô falando que foi por causa de uma HQ, obviamente. Mas a cultura não se faz só da HQ. Você tem todo um trabalho no jornalismo, na universidade, no entretenimento que forma a mentalidade que é completamente fora da realidade. A gente consegue... O Twitter é um lugar que você... Eu juro por Deus que eu li eu não vou ler o post inteiro aqui, mas é basicamente isso o post. Mas são várias pessoas. Eu fiquei lendo uns 5 minutos isso. Eu falei, cara, será que a pessoa sabe que se ela, por um segundo, tivesse nesse país... esse é o verdadeiro acabar com a linha da vida, né? Não, mas ela tem ciência. Ela fala, então eu sei que o Irã, mas... Entre Israel e Irã, eu defendo o Irã.
É isso é um trabalho muito forte, feito culturalmente. Aí você tem, como eu disse, universidade, jornalismo, algumas séries, você tem algumas HQs também que podem fazer parte do imaginário, mas é isso que acontece, é impressionante. Então vamos para nossa relação aqui de herdeiros, filhos, sucessores que passam pela lacrate. Primeiro deles, obviamente, Jonathan Kent, a mudança. Ele assume o manto do pai e se revela bissexual em Superman, Son of Kal-El, número 5. Reação. A revelação foi promovida antes do lançamento como o novo Superman gay. Vendas. Forte no número 5, mas queda abrupta. A HQ foi cancelada após 18 edições. Críticas, relação com Jay Nakamura, vista como panfletária, e o foco principal das histórias era em ativismo e não em heroísmo. Esse foi o Jonathan Kent, tá? Jonathan Kent. Número 2, Jackson Hyde, Aqualad, que é também da DC. Mudança. Jovem negro e gay reintroduzindo em Young Justice. Narrativa, sexualidade frequentemente colocada acima da ação ou da construção do personagem. Recepção mista, apesar do potencial, não conseguiu se firmar em títulos de destaque. Número 3, Cassie Lang, da Marvel, filha do Homem-Formiga. Ela assume o papel de heroína no UCM com viés de rebeldia e ativismo juvenil. Ela aparece em Homem-Formiga e Vespa na Quantum Mania. Problemas, considerada apática e mal escrita, arco raso sem peso emocional. O filme foi um fracasso comercial e crítico, e a personagem foi alvo de críticas por soar como uma adolescente panfletária. Isso aí, você vê, né? Você tem todas as mudanças dos personagens, a mudança principalmente da sexualidade, né? Você lembra que de uns 10 anos pra cá você tinha também um monte de artista. Eu vou dar o exemplo aqui no Brasil, falando que é bissexual. Você lembra? Cada semana tinha um, né? Eu me descobri. Porque essa era a pauta que precisava ser energizada naquele momento. Entendeu? Então, nada vem de graça. Nada vem sozinho. Você vê que eles fizeram toda uma arquitetura para parecer orgânico, toda essa mudança. Mas aí a gente chega hoje, em 2025, com o USAID e todas as informações que a gente sabe hoje, de isenção de impostos, de cota, de pressão por inclusão, e as empresas tirando o departamento DEI. Então, tudo isso não passou de uma grande tentativa de enfiar pela goela todas essas pautas políticas. Hoje tá muito claro isso, não é questão de opinião não, tá? Tá muito claro. Porque se fosse algo orgânico, as empresas, elas continuariam. Se fosse algo genuíno, as empresas continuariam com essas pautas. Só que aí, por conta da eleição do Donald Trump, o investimento na pauta parece que deu uma secada. E aí todo mundo volta para os padrões de fábrica. Então isso é muito legal a gente conscientizar também. Vamos continuar aqui, galera. Tem aqui o Daken, ou Daken, que é filho do Wolverine. Ele é da Marvel. E a mudança: mudou de vilão cruel e porradeiro para um jovem revoltado e bissexual. Evolução: tornou-se anti-herói, passou a explorar sua sexualidade abertamente em tramas frequentemente carregadas de conotação sexual. Controvérsia: muitos leitores acusaram a Marvel de usar Daken como fetiche queer sem profundidade. Na sequência, a gente tem a X-23, que é a Laura Kinney, que é da Marvel. Mudança: ela é um clone do Logan que assumiu oficialmente o manto de Wolverine. Ela é o Wolverine. Exatamente. Muitos fãs criticaram a substituição direta de Logan, apesar de Laura ser bem construída em outras mídias, como X-Men Evolution e Logan. Sua recepção tem uma boa fanbase de leitores que pedem o seu retorno com o codinome original e deixe de ser apenas uma versão feminina de Logan. Número 6, Riri Williams. Teremos daqui a pouquinho a série dela aqui, tá? É uma adolescente negra que substitui Tony Stark como herdeira do manto do Homem de Ferro. Ela é chamada de Homem de Ferro. Exato. Retratada como infalível e moralmente superior a Tony Stark.
Teve uma queda de vendas acentuada nas HQs, a série solo teve cancelamentos e relançamentos com baixa adesão, fora que tem um flerte também com a bissexualidade. 7, é isso? Sojourner Joe é uma lanterna verde aí que inventaram, tá? Sim. É uma lanterna verde negra e queer, como nova lanterna na HQ Far Sector. Foco quase exclusivo em questões sociais, racismo sistêmico e identidade. Chato, cara. Teve uma recepção aclamada por críticos. Opa! Os críticos sempre amam. Mas não repercutiu muito bem com o público geral. As vendas foram baixas, a personagem não teve continuidade relevante fora de eventos pontuais. Número 8, Kamala Khan, da Marvel. É uma adolescente muçulmana paquistanesa que assume a identidade de Miss Marvel. Iniciou com boas histórias, mas foi progressivamente desconfigurada por decisões editoriais, como ser mortificada e ressuscitada como mutante, apenas para integrá-la à marca X-Men. Péssima recepção, fracassou em todas as mídias, HQs, games, TV e cinema. Só falta lançar um álbum musical pra fracassar no áudio também. Ai, caralho. Nos quadrinhos, baixa vendagem, foco em causas sociais, desconectada da base original dos leitores. Número 9, Yara Flor, Wonder Girl da DC. É uma mulher amazônica brasileira com forte presença indígena. Ela teve uma campanha intensa da DC com marketing focado em diversidade e etnia. Problemas, histórias genéricas, pouca relação com o universo da Mulher Maravilha, cancelamento rápido. Não chegou a vender nem 50 mil cópias. Você vê que desde a era Lacrate de ouro, era woke, eles não emplacaram um personagem. Só tem um personagem que pode se dizer que é bem sucedido em questões culturais, que é o Miles Morales. Perfeito. Porque em HQ, as HQs dele não vai bem. Mas culturalmente, ele chegou num patamar grande. Obviamente, não é o Peter Parker, não é o Homem-Aranha. Mas o Miles Morales foi o máximo que a Lacrate conseguiu produzir com uma aceitação boa. Primeiro porque teve o Aranhaverso, o primeiro que é excelente. O primeiro é muito bom e também tem culpa. Agora já no segundo, a Lacrate soltou a Lacrate toda, né, no segundo. Mas você vê que... Por quê? Onde você quer chegar com isso? Porque quando você... Pra ter um sucesso orgânico, um sucesso honesto, ele não é forçado. E tudo aqui que a gente falou... E outra, no livro Manual da Lacração você tem vários personagens. Nada é forçado. É tudo orgânico. Vamos lá, tal, vai fazendo. Todos esses personagens que a gente tá falando tem mais de 30, 40, 50 anos de existência. Então teve um tempo, teve longevidade da aceitação do público, ver algumas histórias que funcionou, outras não. Aqui você sempre tem a pauta da justiça social. Sempre, em todas as histórias. Que é a forma de... É o nomezinho bonito deles falarem: estamos falando de política progressista. Justiça social. Então não teve um personagem que foi bem sucedido nisso tudo. Nenhum. Só pra deixar claro, galera, a gente não colocou aqui o Pantera Negra porque ainda está em andamento. E a pra mim gente ele vai ser o vilão. E a gente vai observar qual vai ser o destino que ele vai tomar, né? Quais serão as opções, quais serão as decisões, quais serão os comportamentos, as condutas. A gente também não colocou o Capitão Censor aqui, tá? Que o Capitão Censor a gente já repercutiu bastante também, que ele se insere muito aqui também nesse formato, tá? Mas, voltando aqui, ó, a resposta dos fãs quando a representatividade vira rótulo.
A crítica recorrente entre os leitores mais antigos e até parte dos novos é clara. Esses personagens não estão sendo desenvolvidos como indivíduos, mas como slogans ambulantes. Eles deixam de ser heróis e se tornam representações de uma causa. Fóruns como Reddit e 4chan têm discussões acaloradas sobre a ideologização forçada. Livrarias e comic shops relatam que os volumes desses títulos encalham, enquanto reimpressões de clássicos como The Dark Knight Returns, Saga da Fênix e Crise nas Infinitas Terras seguem vendendo bem. O movimento de lacrar nos filhos dos heróis é mais do que representatividade, é uma tentativa deliberada de moldar a percepção da nova geração sobre o que significa ser um herói. Porque o ser herói acaba sendo a pauta política, né? A história desses heróis aqui, ele salva, mas com uma justificativa. Ele luta pela justiça social. E, novamente, a justiça social é simplesmente uma palavrinha bonita pra falar que é progressista. E eu quero que você coloque nos comentários se faltou alguém aqui na nossa lista. Coloca aí, você que manja tudo de quadrinhos. Obrigado a todos vocês que chegaram até aqui. Deem um triplo C, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo.